Bom dia, queridos alunos do sexto ano, tudo bem? Hoje, na aula de língua portuguesa, hoje é dia 20 de 5 de 2021, nós vamos dar continuidade à correção das atividades referentes ao conteúdo dos determinantes do sintagma nominal. Então, uma parte das atividades vocês fizeram ontem, né? Nós corrigimos ontem e hoje nós vamos continuar fazendo a correção dessas atividades. Então, vocês vão abrir o caderno de atividades de vocês, lá na página 11, no exercício 17. Então, no exercício 17, ali traz uma tirinha para que nós façamos a análise dela. As tirinhas, vocês sabem que são histórias em HQs, né? Que tem como característica, então, sempre uma história bem curtinha. E nesta tirinha aqui que nós temos para fazer a análise, temos dois personagens, que é um menino e um animalzinho, um tigrinho. E observem que as falas, elas estão dentro dos balões. Então, assim, a gente sabe que são as falas dos personagens. Então, no primeiro quadrinho, o menino, ele fala assim: mais uma tigela de bombas de chocolate açucaradas. A segunda tigela é sempre melhor. O prazer da minha primeira tigela é diminuído pela antecipação das próximas tigelas. E no fim da minha terceira tigela, eu geralmente fico enjoado. Aí o tigrinho diz a ele: talvez você não devesse usar leite achocolatado. Aí o menino fala: eu tentei, Coca, mas as bolinhas subiram no meu nariz. Então, vejam que é uma história bem curtinha, mas ela tem o sentido completo, né? Então, a letra A pergunta para nós assim: no primeiro quadrinho, há a expressão uma tigela. O termo uma é... Então, sabemos que tigela é o núcleo desse sintagma, porque é um nome. E uma é o seu determinante, que está acompanhando esse núcleo. Nesse contexto do primeiro quadrinho, o uma, ele está exercendo a função de indicar a quantidade de tigelas. Então, a classe de palavras desse termo é o numeral, porque está indicando que tem mais uma tigela. Então, vocês vão marcar um X aonde tem a opção do numeral. No segundo e terceiro quadros, há duas palavras destacadas. São numerais que podem ser classificados como. Então, observem no segundo e no terceiro quadrinho que tem dois termos destacados. No segundo temos primeira e no terceiro temos a terceira palavra, que é destacada. Então, esses dois termos, eles são referentes aos numerais ordinais, porque eles estão indicando uma ordem na sequência. Então, vocês vão marcar ali na letra B a opção de ordinais, que é os numerais que estão sendo usados no segundo e no terceiro quadrinho. Lá na página 12, agora, vamos continuar com essa tirinha e a questão C pergunta para nós assim: os numerais ordinais são aqueles que indicam. Então, como eu já comentei, os numerais ordinais são aqueles que eles indicam a posição em uma determinada sequência. Então, é a segunda opção que tem essa descrição correta, porque na primeira diz assim: a posição, o número ou quantidade de seres. Vocês sabem que a quantidade de seres exatos, quem faz essa função é os numerais cardinais. A terceira, o número de vezes pelo qual uma quantidade é multiplicada. Então, essa opção a gente sabe que corresponde aos numerais multiplicativos. E a última opção, que seria o número de vezes pelo qual uma quantidade é dividida, que seria, no caso, relacionada aos numerais fracionários. Então, a opção correta, que está descrevendo os numerais ordinais, a função deles
é a segunda, porque eles indicam uma posição em uma determinada sequência. Ainda lá na página 12, a questão D, ela pede que nós releia o quadrinho ao lado. Então, no quadrinho, o menino diz assim, mais uma tigela de bombas de chocolate açucaradas. A segunda tigela é sempre melhor. Então, observem que temos uma frase destacada ali e o enunciado da atividade pede que nós faça a substituição da palavra tigela por prato. Tigela é uma palavra feminina, então, quando formos substituir, prato é uma palavra masculina. Então, na reescrita da frase, nós vamos olhar para o substantivo e vamos flexionar os seus determinantes de acordo com ele. Então, a frase ficará assim: o segundo prato é sempre melhor. E a questão E, ela pergunta quais mudanças que ocorreram na sua reescrita. Então, se tigela é um substantivo feminino e prato é masculino, então houve a flexão em gênero, porque passou do feminino para o masculino. A questão 18 pede que nós relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vocês têm lá, letra A, que é cardinal, B, ordinal, C, multiplicativo, D, fracionário e E, coletivo. Vocês sabem que essas 5 são palavras que correspondem à classificação dos numerais. Então, existem os cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e os coletivos. E ao lado, então, nós temos vários exemplos desses numerais. E vocês vão preencher as lacunas de acordo com a sua classificação. Então, triplo é uma palavra que está indicando uma quantidade multiplicada. Então, nós chamamos esse tipo de numeral de multiplicativo. Milésimo, primeiro e quinto, observem que esses 3 numerais, eles estão indicando ordem. Então, nós chamamos esses 3 numerais de ordinais. Então, vocês vão marcar no segundo, no terceiro e no quarto, letra B, que corresponde aos numerais ordinais. Próximo, então, é 2/5. 2/5 é um numeral fracionário, que está indicando uma parte de um todo. Então, vocês vão marcar a letra D. Quíntuplo também é um numeral multiplicativo, né? Então, ele está indicando uma quantidade multiplicada. Segundo, assim como o primeiro, quinto e milésimo, também é um numeral que está indicando ordem em uma sequência. Então, vocês vão marcar a letra B. 2 bilhões. 2 bilhões é uma quantidade exata, né? Está indicando uma quantidade ali específica. Então, vocês vão marcar a letra A. 2/3 é também um numeral fracionário, porque está indicando uma parte de um todo, né? 1 milhão também é um numeral que está indicando uma quantidade exata. Então, vocês marcam a letra A. Dobro é também um numeral que está indicando uma quantidade multiplicada. Então, no dobro, vocês vão marcar a letra C. 1 milheiro corresponde a um conjunto de 1000. Então, esse numeral nós chamamos de coletivo. 2 dúzias. Dúzias, vocês sabem que é o conjunto de 12. E 2 dúzias é 24. Então, também é um numeral coletivo. 2 está indicando uma quantidade exata, específica. Então, nós chamamos esse numeral de cardinal, assim como 1, que também indica uma quantidade. Então, vocês vão marcar a letra A. Triplo também é um numeral multiplicativo. Então, vocês vão marcar a letra C. E o último exemplo, quarta parte, que indica uma fração. Então, vocês vão marcar a letra D.
página 13 agora. Então, nos parênteses, escreva A se a palavra destacada for artigo e N se for numeral. Então, vamos prestar bastante atenção para que nós saibamos fazer essa atividade. Então, a primeira frase, letra A. Uma onça equivale a 16 libras. Esse sintagma nós já analisamos e vocês viram que uma está especificando, está indicando uma quantidade, né? Uma onça. Então, vocês colocam a letra N para indicar que esse determinante é um numeral. Letra B. A onça é uma prima minha. Uma prima minha. Então, ali não está especificado, então trata-se de um artigo indefinido. Então, vocês vão colocar a letra A para indicar que é um artigo. A letra C, uma semana é suficiente para ler o livro. Uma, neste contexto, está indicando a quantidade de dias que é o suficiente para ler o livro. Então, vocês marcam uma letra N para indicar que este determinante é um numeral. Letra D. São Paulo é uma cidade populosa. Então, vocês vão colocar a letra A, que indica que se trata, o termo destacado, de um artigo indefinido, certo? Letra E. Moro a 1 quadra da escola. Uma está indicando quantidade, então vocês vão marcar a letra N entre parênteses. Questão F. O que é uma onça? Uma, ele está se referindo à onça. Pode ser qualquer uma, então é um artigo indefinido. Vocês vão colocar a letra A. G. Olha, uma lagartixa do tempo. Assim como na frase da letra F, ali também ele está generalizando o substantivo. Poderia ser qualquer lagartixa. Então, vocês vão colocar a letra A, que indica um artigo indefinido. H. Vi um menino ali, bem perto da biblioteca, e 2 ao lado do refeitório. Vi um menino, então está se referindo ao substantivo enquanto uma quantidade, né? Então, um menino. Vocês vão colocar a letra N para indicar que se trata de um numeral. Letra I. Eu fiz um exame de saúde, mas meu colega fez 2 para participar do campeonato. Então, ali está indicando a quantidade. Então, eu fiz um exame. Vocês vão colocar a letra N para indicar que trata-se de um numeral. Complete com um numeral conveniente. Então, na letra A, vocês têm assim: domingo é o dia da semana. Então, domingo é o primeiro dia da semana. Vocês vão colocar o numeral ordinal, primeiro. Letra B. No dia do mês de setembro, proclamou-se a independência do Brasil. Vocês sabem que a independência do Brasil nós comemoramos no dia 7 de setembro. Então, no 7º dia do mês de setembro, proclamou-se a independência do Brasil. Junho é o mês do ano. Vocês sabem que, se nós contarmos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Junho é o 6º mês do ano. Então, completem a frase com o numeral ordinal sexto. 8 é o dobro de 4. Então, dobro, ele está indicando uma quantidade multiplicada. 2 vezes 4 é 8. Letra E. Dom Pedro, aí vocês colocam segundo, filho de Dom Pedro I, governou o Brasil durante quase meio século. Então, esta é para vocês completar. Exercício número 21. Em todas as frases a seguir, a palavra em destaque é um numeral, exceto em... Então, letra A. Ele só leu um livro este semestre. Ali, está indicando uma quantidade, então é um numeral. Letra B. Não é preciso mais que uma pessoa para fazer este serviço. Nesta frase também,
uma está indicando a quantidade referente ao substantivo. Letra C. Ontem à tarde, um rapaz procurou você. Então, nesta frase, uma está exercendo a função de artigo indefinido. Então, não é um numeral. Então, esta é a alternativa que vocês irão marcar, porque, neste caso, o termo destacado não é um numeral, é um artigo indefinido. E a alternativa D, você quer uma ou mais caixas. Uma está indicando quantidade, então, também esta está referindo-se a um numeral. Questão 22. Então, na questão 22, vocês têm um caça-palavra e vocês vão encontrar os adjetivos presentes na tira de Calvin e Haroldo. E vocês vão observar lá na tirinha que são 3 adjetivos que vocês irão encontrar. Então, enjoado, açucaradas e achocolatado. Agora, lá na página 14, acompanhe o exercício 23. Leia atentamente a frase a seguir. A frase é: os doces açucarados fazem mal aos dentes. Letra A. Identifique o sintagma nominal que tem a função de sujeito nessa frase. Então, o sintagma nominal é os doces açucarados, porque doces é um nome, é um núcleo desta frase. Então, vocês vão colocar na letra A os doces açucarados. B. Qual é o adjetivo desse sintagma nominal? Doce sendo um núcleo, os, vocês sabem que é o determinante, porém é um artigo definido, não um adjetivo. Então, açucarados é o que está dando a característica a esse nome, a esse núcleo. Então, os doces, eles são açucarados. Então, letra B, vocês colocam açucarados. E assim já fica respondida a letra C, né? Então, a palavra açucarados está caracterizando o núcleo doces. Vocês marcam um xizinho na primeira opção. Porque, vejam a segunda, particulariza ou generaliza o substantivo doces. Vocês sabem que não, né? Os termos que particularizam ou generalizam são os artigos, e açucarados está dando a característica, né? Indica uma quantidade, né? Então, também não está indicando uma quantidade. Então, estas duas últimas não marcamos X. Letra D. Reescreva a frase substituindo o núcleo desse sintagma de modo que o gênero e o número dos determinantes precisem ser alterados. Então, para vocês substituir, então vai ficar assim: a bala açucarada faz mal aos dentes. Então, nós trocamos o doces pela bala. Automaticamente, os seus determinantes desse nome, desse substantivo que foi substituído, também vão flexionar de acordo com esse substantivo. Então, se trocamos doces por bala, vejam que doces, ele estava no plural, passa a ser no singular. E também estava no masculino, passa a ser no feminino. Agora, acompanhem a questão 24. Marque as frases em que a palavra destacada é adjetivo. Então, letra A. As goiabas doces eram vendidas pelos feirantes. Nesse contexto, doces, que é a palavra destacada, está caracterizando o substantivo goiabas. Então, sim, vocês vão marcar um xizinho nesta opção, porque doces está exercendo a função de adjetivo. Diferente ali na letra B, em que a frase é a seguinte: os doces açucarados fazem mal aos dentes. Doces, neste contexto, não exerce a função de adjetivo, né? E sim de substantivo. Então, vocês não vão marcar o xizinho nessa. Letra C. O gato selvagem está com apetite voraz. Selvagem, que é o termo destacado, está caracterizando o substantivo gato. Então, sim, vocês vão marcar um xizinho nesta opção. Letra D. Uma velha atendeu a porta. Velha está exercendo aqui a função de substantivo e não de adjetivo. Letra E.
um estranho entrou, era um novo professor. Então, aqui também estranho, ele é um substantivo. Letra F. Um sapato velho foi encontrado na rua. Então, vejam que neste contexto, velho está se referindo ao sapato, que é o substantivo. Neste caso, ele está caracterizando o substantivo. Então, sim, ele é um adjetivo. Letra G. O homem estranho era um novo professor. Então, nesse contexto, o estranho está se referindo ao homem. Então, está caracterizando, dando a característica. Então, sim, vocês vão marcar um xizinho porque é um adjetivo. H. O selvagem está com um apetite voraz. Então, observem como que nós temos que analisar o contexto. Nesse contexto, o selvagem está exercendo a função de substantivo, não mais de adjetivo, como era na letra C. Letra I. Os jovens estão preocupados com a prova. Os jovens, então, jovens aqui é o nosso substantivo, é um nome. Então, não exerce a função de adjetivo. E vejam na letra J. Os estudantes jovens estão preocupados com a prova. Nesse contexto, os jovens está caracterizando o substantivo estudantes, dando uma característica a esse nome. Então, sim, a letra J é um adjetivo. Então, é muito importante vocês sempre observar o contexto da frase para que não confunda vocês, certo? A questão 25, então, ela pede que a gente reescreva as frases marcadas na atividade anterior, alterando o número dos substantivos e fazendo as demais modificações necessárias. Então, quais as frases que nós marcamos na atividade 24? Então, a letra A. As goiabas doces eram vendidas pelos feirantes. Observem que esta frase está no plural. Para nós modificarmos para o singular, então ficará assim: a goiaba doce era vendida pelo feirante. Então, houve aqui a flexão de número. Outra frase que nós marcamos é a letra C. O gato selvagem está com apetite voraz. Neste caso, está no singular. Então, nós vamos alterar para o plural. E ficará assim: os gatos selvagens estão com apetite voraz. Outra frase que nós marcamos é a letra F. Um sapato velho foi encontrado na rua. Está no singular, nós vamos fazer a flexão de número e colocá-la no plural. Então, 2 sapatos velhos encontrados na rua. Letra G. O homem estranho era o novo professor. Então, é uma frase que está no singular. Vamos fazer a flexão de número e essa frase passará para o plural. Os homens estranhos eram os novos professores. A última frase que nós marcamos: os estudantes jovens eram preocupados com a prova. Está no plural. Nós vamos modificá-la para o singular, fazer a flexão de número. Então, ficará assim: o estudante jovem está preocupado com... Então, pessoal, agora que nós já estudamos os determinantes do sintagma nominal e fizemos as atividades correspondentes a esse conteúdo, vocês precisam tirar fotos de todas essas atividades preenchidas no caderno de atividades de vocês e enviar para mim, para que eu possa registrar a presença de vocês nas aulas, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, estou à disposição sempre para ajudá-los. Um abraço para todos!